Fala, anfitriões! Começando hoje uma série nova aqui no canal de perguntas e respostas, no qual eu vou responder uma série de dúvidas que vocês me mandam, seja aqui nos comentários do YouTube, ou também muitas delas lá pelo Instagram, seja respondendo algum stories, ou comentando em algum post no feed, ou até mesmo mandando um direct. E assim, cara, me esforço ao máximo para tentar responder e ajudar todo mundo que me manda essas dúvidas, porque eu também aprendo demais com as dúvidas de vocês. Eu tenho certeza que assim a melhor forma que a gente tem de crescer a nossa comunidade é crescendo juntos. Então, qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nesse comentário que eu também vou responder, ou me manda lá no Instagram da escola, segue a gente por lá, que vai ser um prazerzão estar com vocês, ajudando também no que eu puder, souber, e vamos nessa. Então vamos lá para a primeira pergunta que foi enviada por direct. Olá, boa noite. Poderia me ajudar com uma dúvida referente à política de cancelamento? Tinha colocado cancelamento com 24 horas de gratuito, mas mudei para flexível, 5 dias. Estou sem saber se essa política prejudica na captação de hóspedes. Abraço. Bom, vamos lá. Existem alguns conceitos aqui que a gente tem que elaborar um pouco melhor, que é sobre a política de cancelamento. No caso aqui, quando ela se referia a cancelamento 24 horas gratuito, ela estava se referindo à política de cancelamento flexível. E quando ela fala que mudou para flexível 5 dias, na verdade ela está querendo dizer que ela mudou para política moderada. Talvez você esteja se perguntando, Rodrigo, qual é a política que você utiliza? Eu utilizo particularmente a política de cancelamento moderada. Ah, Rodrigo, mas por que você não usa a política rigorosa? Eu não uso a rigorosa porque eu entendo que a política moderada ela é a política mais justa para ambas as partes. Por quê? O hóspede ele tem a possibilidade de fazer o cancelamento com reembolso total na política moderada, cancelando em até 5 dias antes da data de check-in. E por que para mim, caso ele cancele, não é um grande problema? Primeiro porque eu tenho 5 estúdios aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, e a gente tem uma operação logística muito bem azeitada para que sempre quando haja check-out, já entre limpeza, já entre lavanderia, tudo rode da melhor forma e da maneira mais rápida e com qualidade possível. E são estúdios pequenos, então eu não tenho um desgaste e investimento de tempo e financeiro tão grande para preparar uma acomodação. Mas, por exemplo, eu já trabalhei com uma acomodação de luxo num dos condomínios mais caros da Barra da Tijuca. Eu já cheguei a ter uma acomodação lá. E nesse caso, para esse anúncio em específico, eu trabalhava com a política rigorosa, porque eu entendia que um apartamento de quase 200 metros quadrados e com aquela proposta de valor, ele me daria mais trabalho e seria extremamente mais prejudicial se eu tivesse um cancelamento de última hora, porque como era uma diária mais cara, como era um produto mais específico, eu dificilmente conseguiria reservas de última hora como eu tenho dentro dos meus estúdios em Copacabana. Então, no meu caso, eu acredito que a política moderada seja a mais adequada. Agora, mudar para moderada prejudica em detrimento da flexível? Sinceramente, esse é um dos pontos que o algoritmo gosta, né? Em relação à política de cancelamento, o Airbnb ele gosta muito dos anúncios que utilizam a política flexível, porque isso é bom, é excelente para o hóspede. Mas assim, isso vai te prejudicar se você botar moderada ou rigorosa? Não. Isso de forma isolada não vai te prejudicar. Desde que você faça também todas as outras técnicas para otimizar o seu anúncio ao máximo. Gravei um vídeo falando sobre as 5 coisas que eu gostaria de saber caso eu estivesse começando hoje. Tá aqui no card em cima. E de repente, se você estiver começando ou já tiver experiência, mas quiser dar uma olhada, recomendo que você dê uma olhadinha aqui, tá certo? Então, respondendo, de maneira isolada não vai te prejudicar, apenas isso, pode ficar tranquilo, utilizar a política que você se sente mais confortável. Vamos lá para a segunda dúvida. Deixa eu perguntar uma coisa, eu estive pensando em oferecer uma comissão para quem trouxesse algum cliente. Tenho alguns alunos que poderiam me ajudar na divulgação, mas ficamos sem saber como saber se a reserva veio por aquela pessoa. Você tem alguma dica nesse sentido? Excelente pergunta e é uma estratégia comercial que você pode fazer, uma estratégia de parcerias para trazer tráfego para o seu anúncio, ou seja, para trazer pessoas, hóspedes em potencial interessadas em fazer a reserva na sua hospedagem. Isso é excelente e tem basicamente 2 formas que a gente pode fazer para trabalhar com isso. A primeira que eu indico muito é se tornar um associado. Na verdade, quem vai se tornar um associado são as pessoas, no caso aqui
dessa anfitriã, os alunos dela. Eu acredito que ela seja professora e ela deva ter vários alunos, no qual eles podem, na visão dela, trazer hóspedes para ela. Então eles podem se tornar associados do Airbnb e, ao fazer isso, sempre quando eles divulgarem o link de associado da acomodação dessa anfitriã, eles vão ser remunerados com 30% da taxa que o Airbnb ganha para ele mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre os associados do Airbnb, também vou deixar no card aqui em cima, caso você queira dar uma olhada. No momento exato que eu estou gravando esse vídeo, o programa ele tá pausado, tá? Mas eu acredito que muito em breve ele vai voltar e, assim, é uma excelente maneira de você, além de fazer, de possibilitar que pessoas se inscrevam e divulguem a sua acomodação e o próprio Airbnb comissione elas e não você precise tirar o comissionamento do que você ganhou, também você se tornar, como anfitrião, um associado, porque você pode divulgar o seu link da sua acomodação através de um link de associado. Então, sempre que a pessoa reservar a sua própria acomodação a partir do seu link de associado, você vai ganhar sobre essa reserva e vai ganhar também um comissionamento adicional por ter divulgado esse link como associado, tá certo? Dá uma olhadinha no vídeo que você vai entender muito bem como é que funciona isso. Essa é a primeira forma. A segunda forma de fazer isso é talvez a mais simples de todas, né? Você tem que fazer ali um acordo com os seus agentes, né, com os seus comissionados, que sempre antes do hóspede fazer uma reserva, ele tem que entrar no anúncio e mandar uma mensagem. E falar, ó, eu fui indicado pelo fulano de tal, gostaria muito de fazer uma reserva na sua acomodação. E aí, ela fazendo essa reserva e falando sobre a pessoa que indicou, você já sabe que esse hóspede veio a partir dessa pessoa e você pode ir lá e dar um comissionamento, 5, 10, 15%, não sei, o que você definir com o seu agente, com o seu comissionado, tá certo? Excelente estratégia. Vamos lá para a terceira pergunta. Ô Rodrigo, deixa eu te incomodar mais um pouquinho. Não é incômodo nenhum, tá, galera? Manda sempre que precisar. Vi um vídeo seu sobre o guidebook e gostei da ideia. Apesar de estar presente no check-in, acho que vale a pena criar algo do tipo. Só não entendi qual o melhor momento para enviar. Alguns dias antes da chegada ou a partir da reserva confirmada? Se puder me dar uma dica, agradeço. Então, vamos lá, pessoal. Existem duas coisas aqui que são diferentes. Uma delas é o que eu chamo de guidebook, tá? Ou o livro guia. E outra coisa são as regras da casa, tá? Eu deixo dentro da casa, eu deixo as regras da casa, tá? Feito por um PDFzinho, tá? Com algumas regras, algumas coisas ali como contato, horário de check-out, como retirar o lixo, senha do Wi-Fi, tá? Isso é uma coisa que são as regras da casa e elas têm que estar presentes e visíveis dentro da casa. Outra coisa é o guidebook. O guidebook é um guia que eu faço com diversas informações extras para o hóspede. Ou seja, diversas dicas de locais, do que fazer no Rio, dicas também de como funciona o apartamento, alguma coisa específica que ele precise saber. Tem uma seção muito bacana que eu faço parcerias com diversos bares, restaurantes e lojas aqui do Rio, e ele tem uma seção exclusiva dentro desse guidebook, onde ele pode pegar alguns cupons e levar nesses restaurantes e ter descontos ou benefícios exclusivos, tá? Esse guidebook eu recomendo mandar no momento da reserva. O hóspede fez a reserva, já manda esse guidebook junto com a mensagem de boas-vindas e também no momento, no dia anterior ao check-in, também envia para ele. Reforça esse guidebook junto com a sua mensagem de check-in, né, que de repente se ele não viu antes, agora ele pode ver. E tenho certeza que isso vai ser extremamente benéfico para ele, ele vai gostar pra caramba, ainda mais se você fizer esse guidebook com muito carinho e utilizar esse esquema de benefícios e descontos que eu faço na questão das parcerias, isso agrega bastante valor para a viagem dele, tá certo? Vamos lá para mais uma pergunta, a quarta pergunta, se eu não me engano. Oi, Rodrigo, que bacana, muito obrigada. Quando você puder, suas acomodações ficam em prédios, né? Como o pessoal que mora vê a questão do Airbnb? Acabei de chegar da assembleia do prédio e foi uma discussão só. O pessoal querendo estabelecer limites, os hóspedes, enfim. Sei que tem correntes para todos os lados. Se você puder partilhar. Pessoal, certamente esse é um dos temas mais polêmicos que a gente tem, né? Sobre se é permitido ou não Airbnb dentro do condomínio. Eu vou fazer um vídeo especial, vou chamar um convidado, um advogado, tá, imobiliário, para poder trocar uma ideia com a gente, falar sobre isso.
expor a visão, os prós e os contras de cada um, mas eu vou dar aqui a minha recomendação, tá? Todos os meus estudos, eles ficam sim em prédios aqui em Copacabana, e eu particularmente não tenho problema, porque todos os condomínios, eles são prédios com muitos apartamentos. Como Copacabana é um bairro altamente turístico, né? Talvez o bairro mais conhecido no mundo aqui em relação ao Brasil, a gente não tem esse problema, até porque muitos outros condôminos também fazem locação por temporada com seus apartamentos. Mas uma coisa que eu recomendo é o seguinte, e eu já passei por isso, né, em outro condomínio que eu tinha, e não era algo tão comum, tá? O que eu recomendo? Ao primeiro sinal que você estiver sentindo de que pode dar algum problema, ou os seus vizinhos começam a ficar incomodados, ou isso começa a ser levado para a assembleia, eu sugiro que você puxe a responsabilidade, tá? No momento que esse assunto surgir dentro da assembleia, você puxe a responsabilidade e você tente chegar a um acordo com os condôminos em que você mesmo já estabeleça como deveria ser o processo, tá? Porque isso é justo também. Então, por exemplo, para os hóspedes entrarem dentro do condomínio, olha só, então vai precisar deixar os documentos na portaria. Olha só, deixou esses documentos na portaria, ok, né, uma cópia dos documentos. Esses hóspedes, eles podem ficar numa permanência máxima de X dias. Explicar também como é que funciona o sistema do Airbnb, no qual as pessoas que fazem as reservas, elas precisam dar alguma série de identificação que comprove que elas são reais, né, que não é ninguém para fazer qualquer tipo de problema ou zoneamento dentro do prédio. Tá? Então mostra direitinho como é que funciona, abre a plataforma, mostra para as pessoas que desconhecem que as pessoas são avaliadas, tá? E você pode recusar a hóspedes que não têm uma boa avaliação. Na verdade, a grande maioria das pessoas, elas têm repulsa, aquelas que não fazem, né, alocação por temporada, não trabalham com Airbnb, elas têm repulsa por conta do medo do desconhecimento. Né? Elas desconhecem como funciona o sistema. Então mostra para elas como é que funciona e, é claro, né, também há todo o respaldo por lei da lei do inquilinato, onde você pode sim alugar o seu apartamento por diárias, né? Isso está previsto em lei, mas aí já é uma questão jurídica. Então, assim, tenta muito estabelecer um processo e propõe um teste para os seus condôminos, né? Propõe um teste na assembleia, olha só, vamos fazer esse determinado processo aqui pelos próximos 60 dias e vamos ver se melhora algum problema que a gente está tendo ou se fica legal para todo mundo dessa forma, tá certo? Então essa é a minha recomendação para esse tipo de caso, tá bom? Vamos lá para a quinta e última pergunta. Tem pergunta pra caramba aqui, mas pra gente não ficar muito extenso aí nesse primeiro vídeo, que certamente vou fazer diversos deles, que ajuda bastante. Vamos lá. Olá, boa tarde. Estou precisando de uma ajuda. Eu gostaria de saber qual a sua orientação. Seu trabalho é muito bacana. Parabéns, já peguei muitas dicas aqui. Valeu, obrigado. Eu tive uma experiência muito ruim. Foi uma hospedagem que causou muitos danos. Fiz a cobrança num primeiro momento de forma errada através do WhatsApp. Ela, por vingança, fez um comentário negativo. Você orienta a responder nesse caso? Então, vamos lá. Algumas coisas interessantes aí. Comunicação por fora da plataforma. Eu não vejo problema nenhum em fazer comunicação por fora da plataforma. Inclusive, eu faço a comunicação por fora da plataforma nos meus 5 estúdios, no sistema a partir do WhatsApp Business, que eu vou mostrar até para vocês em alguns vídeos futuros. E assim, eu nunca tive problema nenhum em relação a isso, mas há uma recomendação muito importante nesse caso. Você pode se comunicar por fora da plataforma, ao meu ver. Porém, ao primeiro sinal de qualquer problema negativo, principalmente no qual você vai precisar utilizar algum recurso da plataforma dentro desse processo aí com o hóspede, vai para a plataforma, tá? Inicia a conversa por lá. O erro aqui da hóspede foi fazer essa cobrança pelo WhatsApp, tá? E assim, existe uma maneira correta de fazer essa cobrança. Entrando pela central de resoluções, lá dentro da plataforma, e fazendo o registro fotográfico em vídeo do porquê que essa cobrança está sendo feita. Qual foi o dano que o hóspede causou. Você vai ter que enviar isso, tá, para a plataforma e também pedir o ressarcimento
para o hóspede desses danos causados. Caso vocês não consigam chegar a algum consenso, aí sim o Airbnb vai intervir. Mas ele só pode fazer isso se você se comunicar por dentro da plataforma. E aí, a outra questão da pergunta dela era do comentário negativo que o hóspede fez por vingança, né? Se eu oriento a responder. Eu oriento sim a responder e existem aí, no caso, duas respostas, né? A primeira é o comentário, a avaliação que você faz do hóspede. E assim, se você teve uma experiência negativa com o hóspede, faça o comentário e a avaliação mais fiel possível de todas. Porque isso ajuda a proteger a nossa comunidade de anfitriões. Isso vai contribuir para que outros anfitriões possam estar respaldados no momento de receber a reserva de um hóspede problema, tá bom? Então, sempre comente e faça uma avaliação extremamente verdadeira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto no caso aqui, eu acho que ela se refere à resposta pública, né? Porque talvez, se de repente você não sabe, você pode deixar uma resposta pública lá para o seu hóspede no momento que ele faz um comentário. E eu recomendo sempre que você responda, seja avaliação positiva ou seja avaliação negativa, eu recomendo muito que você responda sempre. Por quê? Ali é o momento onde você pode dar uma réplica ao que o hóspede escreveu, mas ele não vai poder fazer uma tréplica, tá? E essa sua resposta, ela tem que ser mais comedida e profissional possível. Eu vejo muitos anfitriões se emocionando na hora da resposta, levando o negócio para um lado pessoal. E, sinceramente, você não vai ganhar nada em dar uma resposta emocionada e sabe, ríspida ali. Por quê? O que você vai perder com isso? Todos os hóspedes em potencial que entrarem no seu anúncio e lerem a resposta que você deixou ali de maneira nervosa, às vezes, ele vai pensar, pô, esse cara deve ser meio descontrolado, não aceita crítica, né? Porque o hóspede que está vindo depois não sabe o que aconteceu, se é verdade, se é mentira. Então não importa, na verdade, nesse momento ali da resposta pública, se é verdade ou se é mentira, né? Coloca sim os seus pontos, agradece o feedback, né? Se você teve excelentes avaliações e essa é a única negativa, coloca isso em pontuação. Fala que você foi lá na sua acomodação pessoalmente, verificou os pontos. De fato, isso aqui realmente você tem razão, mas os outros a gente não conseguiu identificar, né? Você botou à disposição durante toda a estadia, o hóspede não entrou em contato em nenhum momento para falar sobre aquilo. Coloque o seu ponto de vista, mas de maneira muito calma, tranquila, profissional, porque você só tem a perder se der uma resposta muito emocionada e muito agressiva, tá certo? Então é isso, anfitrião, essas foram as primeiras 5 dúvidas respondidas aqui no canal. Entra lá na playlist de perguntas e respostas, porque se tiver outros vídeos já gravados, eu vou sempre tentar fazer as 5, 6, 7 perguntas. Eu vou colocar sempre aqui o mais rápido que eu puder no canal. E aí você pode entrar nessa playlist e conferir todo esse material, todo esse conteúdo, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e vai ser um grande prazer para mim te responder, tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.